O mundo nunca produziu tantos dados sobre o planeta. Temos satélites capturando imagens diárias em altíssima resolução, sensores espalhados, drones e modelos climáticos complexos. Mas o ponto central hoje não é mais coletar dados. O grande desafio agora é transformar esse volume absurdo de informações em uma decisão útil, no tempo certo e no lugar certo. E é exatamente aqui que entra a inteligência geoespacial. Porque o meio ambiente não acontece no abstrato. Ele acontece no território. E o território muda tudo. Nós vivemos hoje um paradoxo no monitoramento ambiental. Temos mais dados do que nunca, mas frequentemente temos menos clareza. Muitas organizações possuem painéis incríveis repletos de imagens de satélite e dados meteorológicos. Mas, quando um evento crítico acontece, ainda sofrem para responder: onde devemos atuar primeiro? Qual risco é o mais crítico agora? Qual comunidade está realmente exposta? O problema não é a falta de dados. É a falta de contexto territorial. Sem conectar o dado ao espaço onde ele ocorre, ficamos paralisados pelo excesso de informação. Isso nos leva ao erro mais comum no nosso setor: observar a variável isolada sem entender o território. Detectar uma anomalia térmica é importante, mas se você não cruza isso com o uso do solo, a direção do vento e a proximidade de uma área de proteção, você tem apenas um ponto vermelho no mapa. Medir chuva não diz muito se você não conecta isso com o relevo e a ocupação urbana. Sem o contexto espacial, o monitoramento ambiental é apenas observação passiva. Com o contexto, essa observação se transforma em inteligência acionável. O território é o grande sistema integrador. Ele é a cola que une o que está acontecendo com o que precisa ser feito. Na base, temos o fenômeno observado, como um incêndio ou desmatamento. No meio, temos o contexto territorial, o relevo, a hidrografia e a infraestrutura. E no topo, temos o impacto e a decisão, que definem o nível de risco e a prioridade de ação. O dado ambiental aponta que um evento ocorreu, mas é o território que revela a sua gravidade. É essa integração que permite sair da reação para a gestão estratégica. Quando aplicamos inteligência geoespacial de verdade, entregamos 6 capacidades fundamentais. Primeiro, a localização exata do problema. Segundo, a correlação espacial entre diferentes variáveis. Terceiro, a análise temporal para prever o futuro. Quarto, a detecção de padrões invisíveis a olho nu. Quinto, a priorização territorial para saber o que atacar primeiro. E sexto, o apoio à resposta. Imagine 2 focos de calor idênticos, um em área remota, outro perto de uma subestação de energia. O dado é igual, mas a inteligência geoespacial diz que a prioridade do segundo é infinitamente maior. E como construímos isso na prática? Inteligência geoespacial é um pipeline analítico robusto. Tudo começa na aquisição com satélites e drones. Depois vem a integração, onde padronizamos os dados. A terceira camada é a contextualização territorial, cruzando a observação com infraestrutura e meio ambiente. A partir daí, aplicamos análise espacial e inteligência artificial para detectar anomalias e prever riscos em escala. O objetivo final desse pipeline não é gerar um relatório, é gerar ação, um alerta no celular do fiscal ou uma decisão de bloqueio. O dado só tem valor quando toca o chão. Vamos ver isso no mundo real. O primeiro caso é o combate a queimadas. No fluxo com geointeligência, o satélite detecta o sinal, mas o sistema imediatamente enriquece essa coordenada cruzando-a com o tipo de vegetação, a topografia, o vento e a proximidade de ativos críticos. Um algoritmo calcula a criticidade e a velocidade de propagação estimada. O resultado? O gestor não recebe uma lista de 500 focos de calor. Ele recebe um alerta claro: estes 3 focos precisam de viaturas agora, ou atingirão a linha de transmissão em 40 minutos. Isso é decisão priorizada. O segundo caso envolve recursos hídricos. Monitorar água não é apenas medir chuva ou nível de rio. É compreender a dinâmica territorial da água. Quando cruzamos dados de precipitação com a modelagem digital da bacia hidrográfica, a rede de drenagem e a ocupação urbana, a mágica acontece. Conseguimos identificar tendências de alagamento antes que ocorram. A Defesa Civil deixa de olhar para o pluviômetro e passa a olhar para o impacto. Com esta chuva, as ruas mais vulneráveis têm 80% de chance de inundação. A ação preventiva salva vidas. O terceiro caso é a detecção de mudança de uso do solo.
Usamos séries temporais de imagens de satélite e inteligência artificial para classificar automaticamente as transições, como áreas de floresta que viraram pastagem. Mas a inteligência só surge quando cruzamos essa mudança com a regulação do território. A mudança invadiu uma reserva legal? Tem licença ambiental? Ao cruzar o pixel alterado com limite jurídico, o sistema prioriza automaticamente a fiscalização. O fiscal vai direto ao ponto onde a infração tem maior impacto. Aumentamos a produtividade e reduzimos custos. Para encerrar, o monitoramento ambiental está entrando em uma nova fase. Estamos evoluindo de uma postura reativa para uma postura preventiva, saindo de análises isoladas para entender sistemas territoriais completos e deixando de apenas observar para focar na decisão. Guardem esta frase: sem território, dado é apenas um registro. Com território, dado vira decisão estratégica. O futuro é sobre entender o que o território está nos dizendo e usar essa inteligência para agir com impacto. Conectar dados ao território é transformar o nosso ambiente e garantir o nosso futuro.